Numa época em que Israel clamava por um rei, Deus escolheu Saul, um homem de origem humilde, destinado à grandeza. Ele era o filho de Quis, da tribo de Benjamim, e era conhecido por sua estatura imponente e aparência marcante. A história de Saul, que se tornaria o primeiro rei de Israel, é uma narrativa rica em lições sobre liderança, humildade e as consequências das escolhas que fazemos. A história de Saul começa em 1 Samuel 9, quando Deus, vendo o clamor do povo por um rei, escolheu Saul para essa missão. O profeta Samuel, guiado por Deus, ungiu Saul como rei, e ele começou sua jornada com grandes promessas. No início, Saul era um homem humilde, relutante em aceitar o papel que lhe foi dado. Ele disse a Samuel: "Por acaso sou eu o menor dos filhos de minha família?" 1 Samuel 9, 21. Essa humildade inicial é um lembrete de que a verdadeira liderança começa com a consciência de nossas limitações. O reinado de Saul começa com vitórias, unindo as tribos contra seus inimigos e conquistando seu respeito. Saul começou seu reinado com vitórias. Ele liderou Israel em batalhas contra os inimigos, como os amonitas, e conquistou o respeito do povo. No entanto, à medida que o tempo passava, a pressão do poder começou a afetá-lo. Em 1 Samuel 13, 1 Samuel 13 note: Saul desobedeceu a uma ordem de Deus, oferecendo sacrifícios que deveriam ser feitos apenas por Samuel. Essa desobediência foi um ponto de virada em sua vida, pois Deus se afastou dele, escolhendo um novo rei, Davi. Mas o poder tem um custo. No momento de fraqueza, Saul desobedece a Deus e as consequências são terríveis. A história de Saul é marcada por sua crescente insegurança e ciúmes, especialmente em relação a Davi, que se tornou um herói nacional após derrotar o gigante Golias. O povo começou a cantar: Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. 1 Samuel 18, 7. Essa comparação alimentou a inveja de Saul, levando-o a uma espiral de paranoia e desespero. À medida que Davi ascende à fama, o coração de Saul escurece de ciúme, consumindo-o por dentro. Ele começou a perseguir Davi, tentando matá-lo, mesmo sabendo que Davi não era seu inimigo. Essa parte da história nos ensina sobre os perigos da inveja e como ela pode nos cegar para a verdade e nos levar a ações destrutivas. Saul teve momentos de lucidez, como quando ele reconheceu a bondade de Davi e pediu perdão por suas ações. No entanto, sua luta interna e sua incapacidade de se submeter à vontade de Deus o levaram a um trágico destino. Em 1 Samuel 31, Veiros e Saul enfrentou uma batalha contra os filisteus e, ao ver que a derrota era iminente, decidiu tirar a própria vida. Essa cena é um lembrete sombrio de que a falta de fé e a desobediência podem nos levar a um caminho de autodestruição. Obcecado em eliminar Davi, a paranoia de Saul leva-o a lugares sombrios. A história de Saul é uma reflexão poderosa para os dias de hoje. Todos nós enfrentamos momentos em que o poder, a inveja e a insegurança podem nos desviar do nosso verdadeiro propósito. A liderança não é apenas sobre ter autoridade, mas sobre servir aos outros com humildade e integridade. A história de Saul nos ensina que mesmo quando somos chamados a grandes coisas, devemos permanecer fiéis a nossos princípios e à vontade de Deus. No fugaz momento de sanidade, Saul reconhece a bondade de Davi e busca perdão. Além disso, a trajetória de Saul nos lembra da importância do autocuidado emocional e espiritual. Em um mundo cheio de pressões e comparações, é fácil perder de vista quem realmente somos e o que realmente importa. A inveja e a competição podem nos levar a agir de maneiras que não refletem nosso verdadeiro caráter. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Saul, que possamos aprender a valorizar a humildade, a integridade e a fé, que possamos buscar a verdadeira liderança, servindo aos outros e permanecendo fiéis a nossos valores cristãos, conforme nos instrui a palavra de Deus, conforme as Escrituras Sagradas. À medida que os filisteus avançam, Saul enfrenta a sua escolha final num clímax trágico, finalizando em 1 Samuel 31, do 1 ao 6 lemos sobre a atitude errada e desesperada de Saul. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul.
E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Graça e paz a todos é o que deseja o canal Os Amigos de Deus.